Bom dia, essa voz de sono. Vamos lá, pessoal. Então vamos, para a gente não perder muito tempo, que é curto o espaço que a gente tem, né? Deixa eu pegar a apresentação que eu montei para vocês. Tá. Pessoal, quando a gente fala da teoria de custos, a gente poderia entrar muito na parte de cálculos, né? Só que eu sei que vocês, da parte de engenharia, até têm uma certa facilidade, mas pela distância, eu acho que poderia ser um pouco mais complexo de vocês compreenderem. Por isso que nessa apresentação eu acabei usando mais os termos mais conceituais, que é o que vocês de fato vão estar trabalhando ou que precisam ter essa compreensão no dia a dia quando vocês estiverem executando as atividades profissionais de vocês, tá? Então, quando a gente fala de custos, nós estamos falando aí é, da teoria da produção ou da teoria de custos de produção. São fundamentais para a gente analisar qualquer tipo de mercado, né? Para definir parâmetros de quanto tá custando, quanto é um procedimento, quanto é uma obra, né? Como que eu vou mensurar, por exemplo, o custo de uma prestação de serviço da mão de obra que seja de um servente, de um pedreiro, de um marceneiro, dentro de uma obra. Porque esses custos, pessoal, eles se variam em diversas formas. Eles podem ser custos variáveis, custos fixos, custos relacionados diretamente com o processo humano. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. A teoria da produção preocupa-se com a relação técnica ou tecnológica entre as quantidades físicas de produtos e dos fatores de produção. A teoria de custos da produção relaciona a quantidade física com produtos com preços e fatores de produção. Sempre quando a gente for falar de custos, nós vamos estar falando de comparativos, né? Então, eu vou estar analisando, por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas pelo valor pago de hora. Assim, eu vou ter aproximadamente o valor do serviço daquela obra, né? Então, vamos supor que eu tenho uma obra, que eu estou executando uma atividade, que ali eu tenho um marceneiro, eu tenho serralheiro, eu tenho servente, eu tenho pedreiro, e eu quero saber o quanto custa essa obra por hora de prestação de serviço para me calcular o valor a ser cobrado do meu cliente, né? Então, eu vou levar sempre em consideração o que esses meus colaboradores eles conseguem me entregar de resultado ou de produção em um determinado tempo pelo custo que cada um tem para a empresa. Então, só assim eu vou conseguir ter um valor exato ou próximo do exato para fazer o meu cálculo e ter um preço competitivo no mercado. Se eu não tiver valores precisos desses, eu vou estar apenas chutando um valor, né? E eu não vou ter um valor preciso. Então, eu posso estar tendo lucro ou prejuízo sem mesmo saber qual que é a razão, a proporção desse meu produto. Então, a gente considera que toda empresa, toda unidade, toda empresa, toda firma, seja uma unidade produtiva, né? A gente está ali para transformar algo, que seja matérias-primas em produtos, prestação de serviço em operações, né? Mas eu estou transformando alguma coisa sempre. E a produção é um processo de transformação de fatores em produtos pela empresa para a venda no mercado, né, para a construção e agregação de valor. No conceito de produção, não se resume na transformação física de materiais, mas também a serviços como transportes, financiamento, comércio e outras atividades em comum. Então, toda a prestação que seja de uma assessoria que vocês vão prestar para uma obra, como responsável técnico, vocês vão ter que calcular quantas horas vocês vão gastar para se dedicar àquele projeto que vocês estão como responsáveis. Então, é necessário, nesse caso, que vocês mensurem bem esses valores. Porque se você mensura
para mais, você acaba não sendo competitivo ao mercado. Se você mensura para menos, os seus custos não serão cobertos, né? Então você vai, é aquela história que você vai pagar para trabalhar. E a escolha do método ou um processo de produção depende da sua eficiência, né? Então, sempre que a gente fala de custos, sempre que a gente fala de valores, a gente fala muito sobre eficiência também. Então, aquela empresa que consegue ser mais eficiente no seu processo, ela também consegue ser mais competitiva no mercado, né? Então, se eu utilizo matérias-primas, se eu utilizo uma metodologia de construção que ela gaste menos horas homem para ser executado, ou gaste menos material, eu consigo então aí ser mais eficiente no mercado e ter um preço melhor no mercado. E querendo ou não, um dos grandes fatores de decisão de escolha do cliente está relacionado ao preço. Um exemplo bacana aqui, que eu sempre falo, é o exemplo da Realiza, né? Aquela construtora que tem aqui que constrói mais para prédios, vamos dizer, mais populares, né? Apartamentos populares. Eles trabalham muito com toda a estrutura pré-moldado, né? Então é rápido de subir um bloquinho daquele. Então o custo de mão de obra hora homem é muito menor do que se eu colocasse tijolo por tijolo. Isso faz com que ela consiga reduzir seus custos de produção e vender um produto final para o seu cliente mais barato que os seus concorrentes. Dessa forma, ela consegue ter a gente chama de market share, né? A participação do mercado dela ser maior que as demais. Então, sempre essa questão da eficiência está intimamente ligado aos resultados de todo o processo. E a eficiência técnica e tecnológica, quando comparada com outros métodos, utiliza a menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente de produto. E já a eficiência econômica está associada ao método de produção mais barato. Isto é, os custos de produção são menores relativamente a outros métodos. Então, sempre busque formas, ou que você até gaste um pouco mais com o material, mas lá na frente você vai economizar com pessoas, né? E quando a gente pega uma planilha de custos de uma grande empresa, às vezes é muito maior o custo de pessoas do que o custo de matéria-prima, o que deve ser mensurado isso aí. Onde eu consigo reduzir esses custos para poder ser mais competitivo no mercado? Olha só, quando a gente olha esses fatores de produção, cuja quantidade da empresa não pode alterar. Exemplo, um produtor que produz laranjas, né? Então, ele não vai conseguir alterar a sua quantidade de produção de laranja muito rápido. Porque a gente sabe que o processo de um pé de laranja para começar a dar frutos são anos. Então, esses fatores, eles não conseguem ser alterados. Porém, nessa situação, ele pode decidir em tecnificar o seu processo, melhorar a forma de adubação, melhorar a forma de irrigação e assim aumentar a sua produtividade sem alterar a quantidade de pés de laranja plantado naquela situação, né? Então, os fatores de produção que a empresa pode decidir sobre a totalidade dos seus fatores. Exemplo, um restaurante serve inicialmente 20 refeições por dia. Em razão de uma alta estação, sua demanda triplicou, né? Então, eu tenho coisas que são sazonais, né? Porém, elas não são fixas. Exemplo, quem mexe com chocolate, né? Então, eu tenho a época da Páscoa que eu vou ter uma venda de chocolate muito maior que o restante do ano. Então, eu tenho que analisar esses custos, se é compensatório e até que ponto compensa eu aumentar o meu negócio para atender uma determinada época do ano. E é exatamente por isso que essa determinada época do ano os preços sobem, porque eu tenho uma demanda maior do que a minha oferta, né? Então, gera um valor agregado, porque as pessoas estão investindo em equipamentos, em produtos que não serão utilizados todo ano. Porém, tem uma demanda ali localizada naquele período, né? A gente pode citar, por exemplo, dentro da área de vocês, em épocas de chuva, acaba que a construção civil, não sei hoje, talvez tenha até alguma tecnologia mais avançada, mas pode ser que algumas determinadas áreas da engenharia civil fiquem impraticável
algum tipo de construção, pavimentação, não sei, em períodos chuvosos, né? Então, eu tenho que analisar esse processo também, porque fora desse período chuvoso, o custo tem que ser maior. Ou se eu vou atender nesse período chuvoso, que eu considere um percentual de perca ou de retrabalho no processo devido às condições climáticas que eu vou ter nesse momento. Na função produção de alguns fatores são fixos e outros variáveis, aquilo que eu comentei com vocês. Eu tenho mão de obra, em geral, elas são os custos fixos, né? A não ser que ela seja um tipo de mão de obra terceirizada ou prestador de serviço temporário. E eu tenho alguns custos que eles são variáveis. Exemplo, eu tenho uma equipe eu tenho uma empresa de construção civil, eu tenho uma equipe de trabalho. E ali eu tenho pedreiros, eu tenho serventes, eu tenho marceneiros, eu tenho toda uma equipe junto comigo. E eles recebem mensalmente. Então, independentemente se eu tiver ou não serviço, eles estarão recebendo. E, ao contrário, isso então é um custo fixo. Porém, eu pego as obras por empreita. E junto com essa empreita, os materiais são por minha conta. Então, todos esses materiais, eles serão custos variáveis, que eu só vou gastar cimento, areia, tinta, só vou gastar esses produtos se de fato tiver serviço, né? Então, esses itens são custos variáveis. Já aquelas pessoas que elas são fixas, que elas recebem mensalmente, elas são custos fixos, né? Então, eu tenho que separar qual é esses custos e se compensa ou não. Quando eu trabalho com custo fixo, a hora de trabalho ou a hora mensal dessa pessoa, ela vai ser menor, né? Porque você está assumindo os riscos do negócio de ter ou não trabalho e, e se comprometendo em pagar. Já em contrapartida, os custos variáveis, você acaba pagando mais caro por ele, né? Porque quem assume esse risco de ter ou não trabalho é o próprio trabalhador, né? Então, eu tenho que mensurar. Se eu tenho uma demanda latente, que eu consiga mensurar essas quantidades de prestação de serviço, justifica-se eu ter pessoas fixas, né? Talvez menor que a minha demanda e fazer a complementação conforme o aumento de serviço que eu tiver. Ou trabalhar em cima de contratos temporários, né? Que é bem interessante, que assim eu reduzo também os custos que eu tenho de despesas trabalhistas, né? Então, se eu tenho um contrato temporário com prazo determinado, venceu aquele prazo, o funcionário pode ser desligado e eu não tenho que pagar aquela multa de 40% e algumas outras verbas indenizatórias no contrato de trabalho regido pela CLT. As instalações da empresa, tecnologia, são fatores que são alterados ao longo do prazo, né? São custos fixos essas instalações, né? Por isso que muitas empresas, quando começam em casa para evitar esses custos, como aluguel, internet, água, energia, até ela ter uma estrutura, ela ter vamos dizer, um esqueleto capaz de suportar os seus próprios custos, né? E fatores variáveis cuja quantidade utilizadas variam de acordo com o volume de produção se altera, que é o caso da matéria-prima dos produtos. E sempre quando a gente vai falar de custos, a gente está falando sobre produtividade, né? Então, a produtividade média de fator é o resultado do coeficiente da quantidade total produzida pela quantidade utilizada do fator. Exemplo, então, quanto que é a minha produtividade dessa equipe, né? Eu posso mensurar, por exemplo, quantos metros quadrados de piso foi assentado, quantos metros quadrados de parede foi construído, quantos metros ou quantos quilômetros foram pavimentados, né? Eu vou começar a mensurar através de dados, e esses dados de mensuração é algo importante para ser feito, até mesmo para questões comparativas, né? Como que eu vou cobrar um resultado de um funcionário, né, de um servidor, se eu não tenho um comparativo para saber o que de fato é a média real de produção, seja dele ou dos demais da equipe? Como que eu posso falar se fulano ou ciclano não é produtivo se eu não tenho essa mensuração?
né? Então, eu ter essa mensuração vai até mesmo servir como forma de cobrança para prestação de resultados. E eu tenho a produtividade média da mão de obra, que é a quantidade de produto entregue pela quantidade de trabalhadores. Então, eu vou começar a saber se a minha equipe é produtiva ou se ela não é produtiva. Como que é interessante isso? Eu criar pontuações, eu criar ferramentas de bonificação para que os meus colaboradores recebam alguma bonificação daquela equipe de trabalho que tiver melhores resultados. Eu posso criar sei lá, um 14º salário no final do ano, para aquela equipe ou aquele grupo de trabalho que foi eficiente, o mais eficiente da minha empresa. Eu posso criar bonificações, sei lá, bônus viagem, bônus de cartão presente. Então, eu começo a atrelar esses resultados a alguma coisa, que acaba que eu vou começar a ter dentro da minha organização uma disputa sadia do meu processo, né? Então, cada um vai querer mostrar mais resultado para que a minha equipe, aquele grupo, seja o vitorioso do mês, ou do semestre, ou do trimestre, e tenha alguns benefícios a mais. E eu tenho a produtividade média do capital, né? A produtividade média do capital é o fator que é o resultado do coeficiente de quantidade total produzida pela quantidade utilizada desse fator. Exemplo, né? Então, seria a quantidade do produto dividido pelo número de máquinas, né? Ou o número de ferramentas, ou o número de capital empregado naquele processo. Quando eu faço essa produtividade média do capital, eu vou estar analisando qual tipo de serviço é mais vantajoso para a minha empresa executar ou não. Exemplo, eu tenho uma empresa que ela faz a parte de pavimentação, mas ela constrói ponte, ela constrói outras coisas, presta algum outro tipo de serviço. Eu vou começar a analisar, através dessa produtividade média de capital, qual negócio é mais lucrativo ou mais vantajoso para o meu negócio. Assim, eu elimino pontes ou os setores que não agregam tanto valor ao meu negócio, né? Então eu começo a priorizar aquele de fato que tem melhores resultados. E quando a gente fala de produção de custos e a lei de rendimentos decrescentes, né? Os rendimentos de escala podem ser rendimento crescente de escala, que é aquele, vamos falar assim, aquele gráfico que você vê ele sempre crescente, né? Então, quanto mais eu produzo, mais eu consigo. Eu tenho um rendimento constante de escala, que ele é um gráfico um pouco mais sentado, mais baixo, né? Que ele vai crescer, porém, ele não tem aquela magnitude, né? Tão quanto o primeiro, que é o crescente. Eu tenho um decrescente de escala, que alguns produtos, alguns processos que a gente faz, pessoal, funciona assim. Eu chego até um certo ponto, se eu continuar produzindo, se eu continuar atendendo, eu começo a cair, né? Então, tudo tem um nível. Por exemplo, eu vou produzir casas populares. Eu tenho que saber a quantidade de casas populares, é interessante eu produzir. Porque se eu produzo casas populares demais, eu vou ter uma grande oferta de casas populares no mercado e o preço dela vai começar a cair. Então, eu começo a ter um rendimento decrescente de escala. Então, quanto mais eu começar a produzir, menor vai ser o meu lucro e menor vai ser as minhas receitas, né? E meus custos continuarão a ser iguais. Ou até maiores, né? Porque eu vou ter mais dificuldade para vender e vou acabar gastando mais com marketing para tentar reverter esses números. Uma empresa não visa apenas uma produção seja eficiente no ponto de vista técnico, mas é preciso também ver a questão do ponto de vista econômico. Quando a gente fala da questão de vista técnico, às vezes eu analisar apenas um processo, aquilo que eu comentei com vocês nesse exemplo da casa popular. Eu tenho que observar se de fato eu tenho uma grande produção daquele item, até que ponto o número de produtos é interessante eu fabricar. Às vezes, eu fabricar uma quantidade menor e ter uns produtos exclusivos, a minha lucratividade é maior do que se eu for ter um alto tipo de produção. Um exemplo clássico disso aí é a Ferrari. Ela não produz em grande quantidade porque ela quer atender poucas pessoas, então ela começa a ver um ponto de vista econômico e não um ponto de vista técnico, que seria atender uma grande demanda de pessoas.
Ela quer atender um determinado público e ter um alto valor agregado daquele produto que ela se propõe a entregar. Aquilo que eu falei para vocês, os custos fixos não variam com a quantidade produzida. Já os custos variáveis, eles variam conforme a quantidade produzida, que pode ser matéria-prima, né, principalmente energia, pode ser uma mão de obra desde que ela seja terceirizada. Então, isso são custos variáveis. Custos fixos são aquele que você produzindo ou não produzindo, o seu custo está ali. Aquilo que eu volto a falar, os custos fixos, geralmente, eles têm valores menores de hora, né? Porque o risco do negócio é assumido pelo dono, né? Pelo empreendedor. E já o custo variável, esse risco, ele é dividido com o prestador de serviço ou com a matéria-prima variável, né? Então, ele não tem esse meio de produção, ele não corre esse risco, porém ele paga mais caro por isso. É a mesma coisa se você for comprar, por exemplo, gás, né? Quem tem gás compra um botijão de gás, né? E quem tem gás e é aquela encanado. O gás encanado, que é pelo condomínio, que você paga pelo que você usa, né? Ele acaba tendo um custo maior do que o custo que você comprasse um gás de botijão. Porque o gás de botijão, você tem um custo fixo ali e não sabe quanto tempo você vai gastar. E já o gás encanado, ele tem um custo que é variável, né? Ele só vai ser cobrado aquilo que você gastar. Porém, quando a gente faz isso por quilo, transforma, aquele encanado ele tem um custo um pouco maior, porque ele está assumindo os riscos, né? De você gastar ou não. E no outro caso, você assume os riscos de comprar e não sabe quando, até quando aquilo vai durar, até quando aquilo vai gastar. E eu tenho custos que são implícitos e custos que são explícitos. Os custos explícitos, né, de uma empresa se representa no pagamento direto de aquisição dos fatores de produção, né? Explícito é aquele que está bem claro que está sendo consumido, são matérias, são pessoas, e custos implícitos. Esses custos implícitos, eles representam... Marta, desliga o microfone, por favor. Os custos implícitos, eles representam aquilo que está indiretamente ligado a você. Exemplo, pagamento de RT para o conselho de classe, um curso, um treinamento que foi necessário para a execução daquela obra, execução daquela atividade, gastos de transporte para a movimentação de pessoas até o campo de obra, né? Então, tudo isso é considerado como custos implícitos, que não está claramente envolvido naquele processo, nos fatores de produção. O explícito é aquele que está muito claro, né? São aqueles fatores que estão diretamente ligados aos fatores de produção. E, dentro disso tudo, a gente separa entre lucro econômico e lucro contábil. Economistas consideram o lucro econômico de uma firma como sendo a receita total, menos todos os custos de oportunidade, os explícitos e os implícitos. Custos de oportunidade são, por exemplo, o momento de você lançar um empreendimento, aquela razão de ter a necessidade explícita daquele bem ou serviço. Exemplo, houve agora, recente, uma grande expansão de construção de hospitais, os H-Camps, né? Os hospitais de campanha para o Covid. As empresas que montam esse tipo de hospitais de forma rápida, com certeza aumentaram muito. Então, isso é considerado como custo de oportunidade. Bem, a Josiane está perguntando aqui, professora Tatiana está perguntando se tem como participar da aula por ligação, porque ela está apenas por 3G.
Você mandou isso aqui até mais cedo, né, Josiane? Agora que eu consegui ler. Quando a gente está apresentando, a gente não consegue ver o chat, tá? Ela vai ter como depois acessar o vídeo que eu vou salvar lá na plataforma, tá? Então ela não vai ficar prejudicada, não. Ah, não, então tá bom, professora, que você tava explicando, aí eu não quis ligar o áudio, mas eu vou avisar pra ela. Ah, não tem problema não. Ela não vai... Aí depois ela assiste lá, faz a atividade que está proposta e tudo bem. Pessoal, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida desse material de hoje. Nenhuma dúvida? Wesley, Sem Lucas, dúvidas. Wagner. Tá. O que é importante essa teoria de custo vocês compreenderem, tá? Essa diferenciação, né? Tudo aquilo que está envolvido direto no processo produtivo é considerado como custo, tá? E saber muito bem mensurar esses custos de vocês, da produção, da forma de trabalho, faz toda a diferença, né? E assim evita falsas, vamos assim, ou enganos no cálculo de valores, né? Que se eu faço um custo bem acima daquilo que eu tenho, eu vou estar sendo expurgado do mercado. Se eu faço abaixo, eu quanto mais trabalhar, mais prejuízo eu vou ter, mais rápido eu vou quebrar. Então, é importante essa mensuração de custos, né? E seja feito por pessoas, por hora homem, hora atividade, né? E o texto de que eu até coloquei um vídeo sobre teorias de custos de produção para vocês, tá? Lá no Moodle, que eu peguei lá no YouTube, mas é muito bom. E lá ele dá alguns exemplos bacanas, comparando quantidade de máquinas com pessoas e assim por diante. Como eu falei para vocês, eu poderia até apresentar alguns cálculos para vocês, mas o que é interessante para vocês é compreender essa teoria e esse cálculo de custos, né? Porque às vezes tentar passar algum cálculo aqui para vocês à distância ficaria um pouco mais complexo da compreensão, apesar que eu sei que vocês são fera nessa área de cálculo. No mais é isso, então. Tá. O Paulo Henrique pergunta aqui: por onde uma empresa deve começar para poder otimizar seus lucros? Paulo, primeiro, você tem que saber muito bem quais são os seus custos, né? Uma empresa, Paulo, para conseguir ter lucro e fazer os sócios, os empreendedores começar a fazer suas retiradas, ter, vamos dizer assim, seu salário, isso vai de em torno de, no mínimo, entre 2 e 3 anos após a sua constituição, tá? Muitas empresas quebram exatamente por não conseguir esperar esse prazo todo. Aí começa a descapitalizar a empresa, utilizar o seu capital de giro para outras finalidades pessoais, né? Porque esses primeiros anos, ela vai estar praticamente se pagando, né? Os primeiros meses, você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para pagar os custos da sua empresa. Empreender é algo extremamente complexo e difícil, né? Mas tem que ser persistente. Logo os resultados aparecerão, né? Mas como que eu faço para otimizar? Se eu sei bem os meus custos, se é algo extremamente calculado e contabilizado, eu consigo saber aonde que estão os meus gargalos, né? Aonde que meu dinheiro está vazando, e eu posso começar a repensar aquele departamento, aquela pessoa, né? E a partir daí eu vou começar a ver lucro, né? E eu sempre falo, não cresça o olho demais e queiram ganhar exorbitante. Antes, né? Tem um ditado antigo, antes um passarinho na mão do que dois voando, né? Então, tenha cautela na mensuração de lucros e tenha sempre um diferencial do seu negócio. Ah, eu quero abrir uma construtora, eu quero fazer uma prestação de serviço, eu quero ser uma empresa de reforma. Tá, qual é o seu diferencial? As pessoas copiam demais e não tem diferencial. Para você criar uma outra construtora e ser igual a que já tem, você é só mais um. Então aí você vai ter que brigar apenas por preço. Para você brigar por preço, você vai ter que ter um custo baixo. Você tem um custo baixo, muitas das vezes você vai ter que abrir mão da sua qualidade. Então você tem que ponderar todos esses critérios para você começar a ter seus lucros, né? Então a conta não é tão simples de fechar, tá, Paulo? Mais alguém?
Aproveitem. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, então a gente vai encerrar por aqui. Não, professor, por mim tá tranquilo. Sem dúvidas, Wagner. Tá bom. Pessoal, então eu vou estar encerrando por aqui e vou estar colocando lá no material para vocês. Vou ver se eu coloco hoje o vídeo de hoje, o vídeo também da semana passada que eu não coloquei ainda, tá? E a atividade da semana eu coloquei apenas um pratique lá. Eu quero que vocês dêem um exemplo de como se aplica essa teoria de custo dentro da produção, né, dentro da construção civil, tá? Então, aplique dentro da área de vocês como que vocês podem trabalhar. Eu dei um monte de exemplo aqui, né? Foram até respostas já para facilitar isso para vocês. Mas participem lá, tá ok? E qualquer dúvida, tem o horário de atendimento e pode entrar em contato aí comigo também. Beleza? Tá bom, pessoal. Então, bom dia a todos e fiquem com Deus.